E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo aqui conteúdo de programação, beleza? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos de fato entender como é que funciona a estrutura if else no JavaScript, né? Inclusive até o meu papel de parede aqui, ó, if else, né? Então, vamos de fato entender como é que isso aqui vai funcionar lá no JavaScript. Então, vamos abrir aqui a pasta do nosso curso, né? Nossa aula 12. Condicional if else no JavaScript, tá? E aqui vamos criar uns exemplos para a gente poder entender melhor como é que funciona. Então, aula 12 eu vou abrir aqui com o VS Code. Então estamos aqui dentro, ó. Então nós vimos que nós vimos sobre a estrutura if else. Vamos recapitular aqui na nossa apostila. Então, na nossa aula 9, né, ó, nós escrevemos aqui o que é a estrutura if else, né? Ó, é uma estrutura condicional, ou seja, ela vai fazer uma ação específica para cada situação que pode ocorrer, né? Aí nós vimos a sintaxe, ó, que é assim que se escreve, né? Lembrando que a sintaxe, galera, na programação é algo que tem que ser rigorosamente seguido. O que é a sintaxe? É o parênteses no lugar dele, um bloco de chave abrindo no lugar dele, um ponto, enfim. A sintaxe é como você escreve aquele código, ele tem que ser rigorosamente seguido, senão não funciona, beleza? Então, vamos partir aqui pro nosso código e vamos criar uma condicional simples, né? Vimos aqui que eu posso ter uma condicional simples e uma condicional composta. Como assim? Uma simples é aquela em que se não for uma coisa, é outra, né? Essa é a condicional simples. E uma condicional composta é aquela que pode ter várias situações, né? E aí vemos que nela aqui adiciona um else if. Então vamos entender como é que cada um delas aqui, criando dois exemplos bem práticos aqui no nosso VS Code. Então, vou criar aqui primeiramente a condicional simples, né? Então, condicional simples. .js. E aí, lembrando, na nossa, qual foi a nossa aula? Nossa aula 8, né? Mostrar para vocês como faz para receber dados do terminal. Então, vamos utilizar essa prática, né? Para ficar mais fácil, ficar mais intuitivo aqui nos nossos códigos, né? Então, um exemplo muito prático aqui, quando a gente está aprendendo programação, para entender uma condicional simples, é verificar se o número se ele é par ou se ele é ímpar, certo? Porque é uma condicional simples, né? Se o número não é par, ele só pode ser ímpar, correto? Então, vamos pedir para o usuário informar um número, e esse número que o usuário informar, nós vamos fazer com que o nosso programa veja se ele é par ou se ele é ímpar. Percebe que eu poderia fazer assim, né? A minha variável número, por exemplo, essa variável número, eu colocaria o número aqui, funcionaria assim, aí vamos deixar mais intuitivo, mais bacana. Então o que a gente viu sobre como funciona isso, né? Eu tenho que importar a biblioteca do readline sync, correto? Então, não vou explicar literalmente como é que funciona, né? Na aula 8 eu expliquei, então dá uma olhadinha lá, caso você não saiba. Mas eu vou vir aqui no terminal, ó, e vou ter que digitar o comando lá do npm, certo? Para poder pegar o readline sync, então npm e readline sync, dessa maneira que escreve, né? Eu dou um enter, ó. Pronto, ele vai baixar tudo que eu preciso para poder, de fato, inserir o código aqui, né? E já vimos que na documentação ele fala o quê? Eu tenho que criar uma variável aqui que vai receber tudo que o readline sync tem, né? Então, readline vai receber um require. Lembrando que se você está perdido com isso aqui, lá na aula 8 eu expliquei direitinho, detalhado como é que funciona, tá? Então dá uma olhadinha lá, é uma aula bem breve. Então pronto, agora no meu readline tem tudo o que o readline sync tem. Então eu vou pedir para o usuário o quê? Informar um número, correto? Então eu vou colocar aqui, ó, readline, vou criar uma variável, né, que essa variável vai receber esse número, uma variável número, e essa variável número vai receber um readline, né, que foi a variável que eu criei ali em cima, ó, ponto question int, né, um número inteiro, não é um valor inteiro que eu quero, question int. Então, vou perguntar aqui pro usuário, ó, informe um número, e para ficar bonitinho, ó, o número que o usuário informar vai ser armazenado na variável número, ó. Perceba que como eu já dei um question int nele, ó, a minha variável número já sabe que é um number, né? Já sabe que vai ser um número. Então, beleza. O usuário vai informar esse número. Agora eu preciso saber se esse número que ele informou, se ele é par ou se ele é ímpar. Então vamos lá, ó. Seguindo a lógica. Qual que é a lógica, né? Ó, essa é a sintaxe da estrutura. If, abro parênteses. No parênteses eu especifico a condição e no bloco de chave eu falo o que vai acontecer caso essa condição seja verdadeira, correto? Então, para eu saber se o número é par ou se ele é ímpar, gente, como é que funciona? Perceba o seguinte, digamos que o usuário informou o dígito número 4.
a gente sabe que 4 é par, né? Por que 4 é par? Porque se eu pego 4, divido por 2, ele vai dar o resto 0, né? Ou seja, 2 vezes 2, 4, resta 0. Se eu pego 6, divido por 2, 3 vezes 2, 6, resta 0. Se eu pego 8, divido por 2, 4, né? 4 vezes 2, 8, resta 0. Agora se eu pego 5 e divido por 2, opa, 2 vezes 2 é 4, resta 1. Então 5 a gente sabe que não é par. Então, para o número ser par, o resto da divisão dele por 2 tem que ser 0. Simples assim. E na nossa apostila, lá mais no começo, né? Vamos até analisá-la aqui, ó. Nós vimos o operador aritmético de resto, né? Ou seja, ele vai me retornar o resto da divisão. Então, perceba que até colocamos no exemplo, ó. Se eu pegar 5 e dividir para 2, 2 vezes 2 é 4, resta 1, correto? Então, esse é o operador que vamos utilizar. Então, como é que funciona aqui, ó? Bom, se esse número que foi formado, mod 2, ou seja, esse quociente 2, for igual a 0, perceba que eu estou dizendo um operador relacional de igual, né? É com ele que vamos criar nossas condições. Por quê? Porque ele sempre vai retornar um valor lógico, correto? Então, vou até retornar aqui, ó, vamos ver, no nosso operadores... ele não foi nesse documento, né? Já foi no outro, pera, foi na outra aula. Então vamos olhar aqui, ó, vamos analisar. A cada aula escreveu, né? Operadores relacionais. Vamos abrir essa dos lógicos, né? Que já tá tudo aqui. Então, ó, se eu vim aqui nos operadores relacionais, ó, a gente viu que um operador relacional sempre vai retornar um valor lógico, né? Ou seja, um valor verdadeiro ou um valor falso. Vou até entonar mais esse sempre, ó, vou colocar sempre. Vai retornar um valor lógico. Então, qual o valor lógico aqui? Se eu botei o número 4, se eu pegar 4 e dividir por 2, o resto é 0? Sim. Então, ele vai entrar nessa condição e vai dizer o quê? Eu vou escrever aqui, ó, console.log, o número é par. Vamos testar se funciona isso aqui? Até esse ponto? Uma condição, ó. Se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, esse número é par. Então vamos executar. E aí, para executar, né, com F8 eu não vou conseguir, porque isso aqui não faz parte de fato do JavaScript, né, foi uma biblioteca que foi implementada para o programador, como nós já vimos. Então eu tenho que executar isso aqui pelo terminal direto, né. Então tá meu terminal aqui, ó, eu vou abrir um prompt de comando, eu prefiro do que o PowerShell. E para executar esse código é muito simples, ó. Node condicional simples, exatamente como eu escrevi, né. Então, noded não, node. Então se eu executar, olha só, ele pergunta, informe o número. Se eu formar o número 4, sabemos que é par, né? Dou um enter, ó, ele formou, o número é par. Ele verificou que a condição é verdadeira, certo? E entrou nela. Agora perceba o seguinte, CLS para limpar a tela, botou para cima, ele vê os últimos códigos que a gente digitou aqui no CMD, né? Então se eu formar, por exemplo, o número 5, ele não escreveu nada, né? Perceba que ele finalizou. Por quê? Porque eu não coloquei uma condicional para caso o número seja ímpar. E é aquela, se o número não é ímpar, ele só pode ser par. Ou se o número não é par, ele só pode ser ímpar, né? Enfim, não importa a ordem. Então, se não, escreva pra mim, ó, console.log, e perceba que o se não, eu escrevo else, né, de se não, abre e fecha o bloco de chaves, ó. Da mesma forma, escrevo aqui dentro, ó, o número é ímpar. Beleza? Simples assim. Então agora se eu executar de novo esse código, ó, eu colocar o número 5, aí ele vai dizer, o número 5 é ímpar. Se eu digitar esse código e colocar, por exemplo, o número 8, o número 8 é par. Então agora o meu algoritmo tem uma condicional. Se o número for par, ele vai escrever isso. Se o número for ímpar, ele vai escrever isso. Então é dessa maneira que se trata. Você vai fazer esse tipo de tratamento. Se não for uma coisa, é outra, né? E você vai colocar nesse bloco de código o que você quer que execute de acordo com aquela situação. Beleza? E essa é uma condicional simples, né, galera? Nós também temos a condicional composta, que é o quê? É você ter mais de duas situações, né? Pode ser uma, pode ser outra, pode ser outra, pode ser outra. Então vamos criar um exemplo agora de uma condicional composta. Condicional composta. .js, né? E vamos seguir a mesma pegada. Eu vou até copiar essa primeira linha aqui, ó. Que eu preciso fazer só uma vez, né? Como os documentos já estão todos aqui na mesma pasta, ó, então eu posso fazer assim, sem problema nenhum. Beleza? Então, qual vai ser esse exemplo aqui, ó?
eu vou pedir pro usuário o seguinte, eu vou pedir pro usuário informar duas notas dele, certo? E aí, dessas duas notas, eu quero tirar a média final dele. Então, eu vou tirar a média dessas duas notas, e aí eu vou ver de acordo com a situação. Digamos que a média dessa escola é 6. Então, se ele tirar 6 ou mais, ele passa, correto? Se ele tirar entre 4 e 6, ele vai estar de recuperação. E se ele tirar menos que 4, ele vai estar reprovado. Então, percebe que agora eu já tenho o quê? 3 condições, né? Todas elas dependendo do quê? Da mesma nota. Então, vamos criar aqui, ó. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de... Não vou criar uma de nome, eu poderia criar uma de nome. Então, vamos criar uma de nome. E aí esse nome vai receber um readline.question, certo? Uma pergunta, que vai ser um string, né? Então não preciso botar inteiro ou float, vai ser uma pergunta. Então, vai ser um string mesmo. Vou botar um nome só, pra informar o nome. Então esse nome vai ser informado, ó, e vai acrescentar na minha variável que é um string, correto? O meu nome é um string. Por conta aqui do question aqui, beleza? Ele vai retornar uma string, ó. Então eu vou criar aqui agora, ó, um var nota1, que vai receber um readline.questionFloat, né? Porque eu vou pegar essa nota, ela pode ser um valor decimal. Lembrando que na programação, né, nós chamamos float um valor flutuante, ou seja, um valor decimal. 8,5, 7,8, né? É um valor decimal. Então, para eu pegar esse valor decimal, tem que ser uma variável desse tipo, beleza? Inteiro, ele vai pegar a parte inteira. Imagina, você tira 6,9 e aí você bota aqui para pegar só a parte inteira, você tirou 6, né? Esses 9 décimos com certeza fazem falta. Então, tem todo esse tipo de tratamento que tem que ser perceptível, que tem que ser tratado. Então, nota 1. Nota 1 vai ser informada e armazenada a variável nota 1. Vou duplicar essa nota 1, agora nota 2, porque é a mesma coisa, né? Então, nota 2. E aí agora o que o meu programa vai fazer? Inserir o nome do aluno, inserir as duas notas dele. Agora eu quero que ele faça o quê? Calcule essa média, correto? Mas vamos ver se está funcionando daqui, ó. Então se eu vier aqui no meu terminal agora, já está aberto, ó, e mandar executar o meu condicional composta, lembrando que tem que estar na mesma pasta, tá? Eu recomendo vocês criarem tudo na mesma pasta, porque tem essa questão de caminhos, tá? Diretórios, então faça do jeito que eu tô fazendo para você não ter dificuldades aí. Se você fizer diferente, você vai ter que fazer de uma forma diferente, beleza? Lembrando que assista a aula 8, onde eu explico melhor sobre isso aqui, dei uma palhinha lá sobre o CMD para facilitar a vida. Mas vamos lá. Nome, vou colocar aqui, Vitor. Nota 1 do Vitor, 5, nota 2, 8. Pronto. Foi só o que eu mandei meu programa fazer, correto? Ele pegou essas notas e armazenou nessas variáveis aqui. Só que agora é o seguinte, eu quero tirar a média, então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de média. E essa média vai ser o quê? A minha nota 1 mais a minha nota 2. E esses dois somados, correto? A ordem de precedência, dividido por 2. É assim uma média aritmética, né? A gente pega, soma os valores e divide pela quantidade de valores somados. No caso, duas notas, soma as duas, divide por 2. Beleza, nessa variável média, eu vou ter minha média, correto? Se eu mandar escrever aqui, ó, console.log. Se eu mandar escrever essa média, ó, aqui, ó, média. Vou botar o template string, né, ó, a crase, lembrando. Pra ficar mais fácil, ó, média. Aí eu coloco aqui o template string e ele vai mostrar a média. Então bora ver se tá calculando mesmo. Se eu vir aqui no meu terminal, ó, e executar. Nome 8 e 8. Média 8, né? Então, beleza, bora fazer outro teste. Eu tirei 8 e 2.5. Então a minha média é 5.25. Então ele está calculando, né? Tá somando as duas, dividindo por 2, correto? Então agora eu quero, dependendo dessa média dele, eu vou ter um estado diferente, né? Ele pode ser ou aprovado, pode estar de recuperação, ou ele pode ser reprovado, né? Então vamos lá, ó. Se essa minha média, vamos utilizar o operador relacional, qual deles vamos utilizar aqui, ó? For maior ou igual a 6, abre o bloco de chaves. O operador relacional de maior ou igual, né? Nós também já vimos ele aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, nosso operador relacional de maior ou igual, né? Se for maior ou igual a 6, eu vou escrever o quê? Que o aluno está aprovado, né? A média não é 6. Console.log. Vou escrever aqui, ó. Situação. Aprovado. E aí, por que maior ou igual? Porque pensa o seguinte. Imagine que ele tirou a média 7.
Beleza, 7 é maior que, ou igual a 6? Bom, 7 é maior que 6, né? Então já entra aqui dentro. Agora ele tirou 6, proof. 6 é maior que 6? Não, mas 6 é igual a 6. Então, quando eu faço isso, ele vai entrar nessa condição também. Se eu não coloco igual, ele vai desconsiderar o 6. Então imagina, você tira 6 da sua média, só que aí você não é aprovado, né? Porque no algoritmo não estava aqui contando com um 6 também. Beleza? Então tudo isso que a gente tem que se preocupar. E aí, beleza, eu posso fazer isso aqui de diversas formas diferentes, tá, galera? Não só dessa forma aqui. Cada um pode pensar de uma maneira diferente. Em sala eu vejo a galera tendo vários tipos de situações possíveis, né? Começando da aprovação, começando direto de reprovado, começando escrevendo de aprovação, enfim. Aqui eu tô mostrando a maneira que eu faria, correto? Então, beleza. Se for maior ou igual a 6, está aprovado. Qual que é a outra condição? Bom, se a nota for entre 4 e 6, ele vai estar o quê? Reprovado. Ele vai estar de recuperação, né? Então, else if. Se não, se. Ó, mesma coisa. Se não, se. Abro o parênteses para especificar a condição, bloco de chaves. Se não, se essa média for maior ou igual a 4 e... Opa, olha só. Operador relacional i. Vamos utilizar o quê? 2e comercial. Não foi isso que a gente viu na nossa apostila? Então, um operador lógico de e, ó, ele vai ser 2e comercial. Beleza? Então, se a média for maior ou igual a 4 e a média for menor que 6, percebe que agora aqui, ó, eu não posso colocar menor ou igual a 6, né? Porque se for igual a 6, ele está aprovado. Se eu coloco menor ou igual a 6 aqui, pode dar problema no meu algoritmo. Não faz sentido, né? Ele ter duas condições para a mesma coisa. Não faz sentido. Então, aqui eu coloco menor que 6. Porque aí, se chegar a 6, já sabemos que se for igual a 6, ele entra nessa de cima. Então, olha, eu tô usando duas soluções, né? Agora são duas operações relacionais, ó. E aí pensa o seguinte, ó. Aí a gente vê aquele negócio de tabela verdade, né? Ah, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso e verdadeiro. Como assim? Perceba o seguinte. Se eu tirar aqui, por exemplo, a média 5,5. Vamos lá. 5,5 é maior ou igual a 4? Sim, é maior. 5,5 é menor que 6? Sim, então é um e o outro. As duas condições foram verdadeiras. Então, as duas condições sendo verdadeiras, ele vai entrar aqui dentro. Beleza? Então, recapitulando, voltando. Tirei 5,5. 5,5 é maior ou igual a 4? Sim. Beleza, 5,5 é menor que 6? Também, então é um e o outro. O que nós vimos quando é um e o outro, ó? Ele só vai retornar verdadeiro quando for os dois verdadeiros. Né? Se for uma condição verdadeira e a outra falsa, ele não vai entrar. Por exemplo, tirou... Ah, pior que se eu falar que tirou 7, não tem como, porque ele já entra aqui na de cima, né? Mas vamos só analisar aqui rapidinho, ó. 7 é maior ou igual a 4? Sim, 7 é maior que 4, correto? 7 é menor que 6? Não. Então, opa, uma verdadeira e a outra falsa. Ele não entra aqui dentro. Percebe, galera? Como as coisas vão fazendo sentido? E aí sim, ó. Se aqui ele tiver nessa situação, vou escrever o quê? Recuperação, né? Recuperação. Agora, se ele tá aprovado, beleza, aprovou. Se ele tá de recuperação, só resta o quê, galera? Fica meio que implícito, né? Que qualquer nota que for menor que 4 agora, ele vai estar reprovado. Porque pensa o seguinte, se for maior que 6, qualquer número maior que 6, tá aprovado. Entre 4 e 6, recuperação. Agora, menor que 4, não tem, né? Ao invés de colocar, por exemplo, um outro else if aqui, ó. Minha média for menor que 4, faça. Vou escrever aqui, ó, console.log. Situação reprovada. Só que, pô, já fica meio que implícito, né? Que agora o que resta é só uma nota menor que 4. Então, em vez de ter um else if, só coloca um else mesmo. Else, agora, se não for isso, nem isso, só pode ser isso. É basicamente essa a interpretação. Então, vamos ver se funcionou mesmo? Vamos fazer os testes? Então, ó. Vou vir aqui no meu nome. Nota 1. Vamos primeiro aprovar ele. Ó. Tirei 7 e 7. Então, situação aprovado, né? Vamos até mandar ele imprimir a média também, ó. Console.log. Para deixar bonitinho isso aqui, ó. Eu vou mandar imprimir o nome. Template string aqui, ó. Nome.
vou mandar imprimir também. Perceba que eu tô mandando imprimir aqui, ó, depois que eu calculo a média, ó. Porque aqui eu vou mandar mostrar a média também. E a média aqui, ó, vai ser o que o programa calculou, correto? Então ele vai mostrar aqui pra mim. Ele vai colocar o nome que foi informado, a média e vai falar a situação. Vamos ver. Executar condicional composta. Nome, Vitor, nota, 8 e 9. Então, olha lá, nome, Vitor. Em vez de não botar aluno, né? Média 8.5, opa, aprovado, né? 8.5 é maior ou igual a 6, né? Maior que 6, então ele já entra aqui, já viu que é verdadeira e já monta. Agora bora montar uma outra situação, vamos deixar ele de recuperação. Então botar aqui, ó, Vitor. Aqui pra fazer isso, eu vou dar, ó, uma coisa bacana pra ficar bonitinho, ó. Eu vou dar um console.log aqui, ó, vazio, tá? Só pra ele quebrar uma linha, né? Pra não ficar coladinho. Então bora cancelar aqui a execução. Vamos executar de novo. Vitor, então vamos deixar de recuperação, ó, 5.5, 5.5. Opa, aluno Vitor, a média foi 5.5, ele tá de recuperação. Por quê? 5.5 é maior ou igual a 6? Opa, não, então puf, já pulou por debaixo. Se não, se 5.5 é maior ou igual a 4? Sim, é maior que 4. 5.5 é menor que 6? Sim, então puf, já viu que é verdadeiro, já entra aqui. E ele já executa. Beleza, agora vamos reprovar um aluno. Então, botar o Vitor aqui, tirou 3 e 2. Então, opa, média 2,5, situação reprovada. Então, a média foi 2,5. 2,5 é maior ou igual a 6? Não. Se não, se 2,5 é maior ou igual a 4? Não, já sai daqui, né? Já sabemos que o E, ele só vai executar se os dois forem verdadeiros. Então, 2,5 não é maior que 4, já sai. Então, se não é nem esse, só pode ser esse. Percebe? Então, se não é nenhum outro, só pode ser esse. Situação reprovado. Beleza, galera? Então, esse aqui é um exemplo da situação da estrutura condicional if else, tá? Lembrando que eu posso ter vários else if aqui, dependendo da condição. Beleza? Posso ter várias situações de else if. Mas, existe também uma outra estrutura condicional, que é a estrutura switch case, né? Que vamos entender como é que é o funcionamento dela, começar na nossa próxima aula. Mas é basicamente isso aqui, beleza? Uma simples, ou é uma coisa ou é outra. If, se não for isso, só pode ser isso, beleza? E uma composta não, pode ter várias outras situações, beleza? Então, esse foi o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui abaixo qual que é a sua dúvida, tá? Que eu vou responder todos os comentários. Se eu não vou responder também, algum outro colega vai responder, mas eu vou estar aqui para responder com certeza. Considere se inscrever no canal, né? Para receber aqui conteúdo de programação. E compartilhar esse curso, né? Com quem você conhece que queira aprender programação, queira aprender JavaScript, né? Falar, eu quero aprender JavaScript. Então, para aprender JavaScript, tem que aprender a lógica aqui nele, né? Então, é isso, galera. Continuamos então na nossa próxima aula.